Muito boa noite. Cumprimentar a toda a plateia, através do Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Também estão aqui vereadores da Câmara Municipal e todo o restante público. Devo dizer-vos que fico muito satisfeito por ver uma plateia nestes moldes, não admira atendendo à figura que aqui está. Gostaria de, em nome do Conselho de Administração, agradecer publicamente a sua disponibilidade. É com todo o gosto que temos cá. Devo dizer que há muito que estava na nossa agenda que isso viesse a acontecer. Portanto, muito obrigado, bem-aja por isso. E também ao Joaquim Ferreira, que é o nosso conterrâneo e que foi uma colaboração extraordinária para poder estar aqui. Bem-aja aos dois e espero que tenham uma boa sessão e que gostem, com certeza. Estão a chamar a atenção que eu não coloquei um micro, mas ouviram o suficiente para ver. Muito obrigado. Boa noite, Dr. Rui, obrigado por ter vindo. Obrigado a todos por terem vindo, por virem conversar connosco, conversar numa atividade tão rara nos tempos que correm e continua a ser provavelmente a maneira mais fácil de nos enriquecermos, ouvindo-nos uns aos outros. Bem-vindos. Eu vou fazer algumas perguntas ao Dr. Rui Rio, a ideia é que todos participemos. Passarei a palavra ao público daqui a pouco, portanto, preparem-se, o Dr. Rui Rio terá com certeza todo o gosto em responder às perguntas. Eu penso que estou a chegar em boas condições, estou a ouvir-me bem. Ok, perfeito. Dr. Rui Rio, eu começava com uma questão da atualidade. São imagens que nos têm quase massacrado nos últimos dias e até aproveitando a sua experiência como Presidente da Câmara, ainda hoje o Presidente da Câmara do Porto, com mais tempo de mandato. Como é que olhou para esta violência à volta de Lisboa? Eu sei que os bairros de Lisboa têm especificidades muito próprias, não é possível comparar Porto e Lisboa, as duas áreas metropolitanas. Ainda assim, recordo-me que a qualificação de bairros foi uma das suas prioridades quando foi Presidente da Câmara do Porto. E até por isso, como é que olha para isto que está a acontecer e se acha que há o risco de se propagar a outras zonas do país ou outras grandes áreas metropolitanas? Muito bem, então, muito boa noite a todos. Estou aqui com muito gosto. Agradeceram-me ter vindo, mas eu agradeço também convidar, porque, como disse, eu acho que conversar é uma coisa boa, que se tem vindo a prever. Estas tertúlias do século XIX havia muito. Hoje em dia é mais, porque eu olho mais para o telemóvel, não conversa, portanto acho interessante, portanto, para mim também é interessante e enriquecedor. Antes de responder, deixe-me só fazer uma pergunta que para mim é relevante. Aqui está, a comunicação social está cá dentro ou não há comunicação social? Eu não consigo responder. Eu sou jornalista, mas estou aqui como moderador. Pronto, obrigado. Eu digo isto porque a forma como falo tem de ser um bocadinho diferente com ou sem comunicação social. Sem comunicação social, eu falava para todos vós que estivesse em casa com a família, e com a comunicação social já não estou a falar só para esta plateia, posso estar a falar com 10 milhões e é mais complicado. Mas pronto, então... Não faço uma justiça, doutor, não é conhecido por deixar de dizer aquilo que pensa. Sim, mas desde os tempos, a forma como se diz, a intensidade e tal, a coisa tem de ser ajustada, não é? Ora bom, há uma coisa que eu não sei dizer, porque não conheço, como disse, a realidade dos bairros sociais de Lisboa. Eu admito que alguns bairros sociais de Lisboa sejam iguais àquilo que são do Porto, particularmente o que eram do Porto, mas também admito que possa haver bairros sociais que não sejam exatamente a mesma coisa. Há 20 e tal anos, portanto, eu assumi a presidência da Câmara do Porto em 8 de janeiro de 22, portanto, há 20 e tal anos, e refiro-me até mais agora ao ano 2001 do que ao ano 2002, que é o ano 2001 é o ano em que eu, através da campanha eleitoral, faço o retrato e a fotografia da cidade do Porto e, em particular, dos bairros sociais, e, portanto, eu determinei na altura que aquilo que era o principal objetivo do meu mandato, 4 anos, depois logo seguia-se mais mandatos, tinha de ser a habitação social. Não era isso que eu levava em mente, aquilo que me motivou para ir à Câmara tinha a ver até com as aberrações urbanísticas e os exageros que havia no Porto, mas a campanha eleitoral transformou-me
ao ver o estado de degradação em que estavam os bairros do Porto. Estado de degradação com uma série de bairros na criminalidade, um conjunto alargadíssimo de bairros na marginalidade e alguns bairros na normalidade. Qual é a minha distinção entre criminalidade e marginalidade? Criminalidade é quando estão na criminalidade, marginalidade, para mim, é quando estão à margem da sociedade, a caminho da criminalidade. Se não tratamos daquilo, vai para a criminalidade, porque já estão à margem da sociedade e os bairros sociais não podem estar à margem da sociedade, têm de estar integrados na sociedade. E, portanto, eu fiz isso por uma questão de ordem social, para aquelas pessoas viverem melhor, bairros completamente degradados, mas fiz também por uma questão de segurança urbana. A segurança urbana na segurança urbana é muito importante o estado em que se encontra o património edificado de uma cidade. E, portanto, eu vi com 43 anos de idade, 44 anos de idade naquela altura, pela primeira vez na minha vida, situações de degradação humana como nunca tinha visto na minha vida, num bairro que muitos já terão ouvido falar, pois já não existe, que eu demoli, que era o bairro de São João de Deus. E no bairro de São João de Deus vi as coisas mais degradantes que eu alguma vez vi na minha vida, e acho que o casal Ventoso, na altura que era tão referido em Lisboa, que depois estava em transformação, na altura o presidente João Soares estava a transformá-lo, eu nem sei, demoliu a maior parte das coisas, construiu uns prédios em frente, que hoje já têm problemas também, na Avenida de Ceuta. Eu vi coisas como, por exemplo, literalmente isto, uma casa de resto de chão, não tinha janelas, nem portas, nem nada, nem estava lá ninguém a viver, e essa casa tinha toda a sua cubicagem metida com lixo. Eles foram metendo lixo, empurrando, aquilo já estava praticamente, quer dizer, já só não tapava tudo, porque empurrando aquilo já não chegava ali. Uma coisa horrível, uma casa em que eles fizeram um buraco no chão e atiraram o lixo pelo buraco, que caía na do resto do chão, e aí o lixo estava assim. Eu vi isto, eu vi pessoas com droga, não é? Toxicodependentes, descalços, a caminhar, por exemplo, numa coisa que chamavam o Vale dos Leprosos, onde, agora não posso dizer como desatidão, mas vamos, para não exagerar, 2 vezes por mês retiravam de lá cadáveres. O Vale dos Leprosos era uma lixeira, para onde se iam drogar, e onde em overdose morriam lá com muita frequência, quando não morriam nos carros abandonados, nas carcaças dos carros abandonados, espalhados pelo bairro. E conviviam, na altura, adultos de casaco de couro até aos pés, carregados de ouro, a conduzir um Mercedes ou um BMW, com crianças, não vou dizer completamente nuas, mas seminuas e descalças, no bairro. É isto, no Porto, não é no centro da África, no Porto. E, portanto, era evidente que isso, e eu estou a falar do pior, depois havia outros menos maus, é evidente que a polícia não entrava nesse bairro. Entrava a polícia de choque, armada. O carro de patrulha não entrava nesse bairro, não tinha hipótese nenhuma de entrar nesse bairro. E depois, quando nós começamos a demolir o bairro, havia as eleições, depois mais à frente, comecei a demolir o bairro, a polícia, aquilo ia à polícia municipal a ajudar, mas ia à polícia de choque, com coleta à prova de balas, com miséria, não sei o quê, tinha de chegar, entrar em força tipo 6h30, 7 da manhã, uma violência, não sei o quê, as pessoas, não era assim, porque senão eles de cima cá para baixo atiravam sobre a polícia. Quer dizer, era disto que estávamos a falar. Vamos lá. Se não tratamos disto, obviamente que aquilo que agora está a acontecer em Lisboa é uma brincadeira relativamente ao que pode acontecer. Certo? Portanto, eu não sei se em Lisboa, bem, não existe seguramente um bairro como este que eu estou a dizer, do São João de Deus, mas se existem em Lisboa bairros como existe hoje no Porto, na Pasteleira. Lisboa também acabou com as barracas. A questão é, não acabou com a marginalização dessas pessoas. Nós também acabamos na altura com as barracas, mas as barracas eram um fenómeno até curto. Isto era um bairro edificado nos anos 50, onde viviam 3.000 e tal pessoas. Daquelas 3.000 e tal pessoas, digamos que metade não queriam viver ali e a outra metade parecia que queria viver ali, mas queria viver ali por causa do tráfico de droga, e muitos nem viviam ali, tinham lá a casa para o tráfico de droga, mas tinham casas
em condições nos outros concelhos do Porto, por exemplo, Roquingão do Mar, que fica logo ali do outro lado, no caso de Campanhã, que é o que nós estamos a falar. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Há aqui uma vertente de ordem social e havia no Porto e de combate à toxicodependência que era absolutamente nuclear para salvaguardar a segurança urbana e para salvaguardar uma outra coisa que me ensinaram muitos anos de política, que temos de saber meter na cabeça quem está na vida pública. Eu não estou agora, estou na vida pública. Entrei com a ideia de fazer a reabilitação dos bairros em primeiro lugar, são muitos. Na altura era 15 a 18% da população do Porto vivia em bairros sociais. Alguns estavam bem, o bairro do Carvalhito, o bairro do Bom Sucesso, alguns estavam integrados completamente, nunca tiveram problemas. Outros. Mas quando cheguei, descobri que as escolas primárias, o ensino básico, o primeiro ciclo do ensino básico, a responsabilidade da Câmara, estavam em estado pouco melhor que os bairros. E, portanto, aí, inclusive, aí inverti. Passei a escola para o primeiro lugar e o bairro para o segundo lugar. Porquê? Para se raciocinarem comigo, chegam lá facilmente, acho que era assim que tinha de ser. Se eu não puder fazer as duas coisas, a casa e a escola, o que é que eu devo fazer em primeiro lugar? A escola. Porquê? Porque eu prefiro que a criança não goste da sua casa e goste da escola do que o contrário. Porque se a criança gosta da sua casa e não gosta da escola, a escola tem repúdio pela escola, o futuro dessa criança está mais em causa. Portanto, se eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo, eu procurei fazer, mas quando não posso tudo ao mesmo tempo, vai a escola em primeiro lugar. Porque ele não gosta da casa, enquanto eu não a reabilito, mas gosta da escola. Isso é um passo importante para o futuro dessa criança. E então, aquelas crianças em que eu reabilitei a escola e a casa, e que naquela altura tinham 5 anos de idade, 6 anos de idade, e que hoje têm 20 e muitos anos, 30 anos de idade, e é isso que eu há bocado ia dizer, não é possível, alguma vez esse ser humano, agradecer à Câmara Municipal daquela altura, porque ele não sabe, eu tinha 5 ou 6 anos, ele não sabe o que foi feito por ele. Ou seja, aquilo que é a única coisa que nós na política podemos aspirar, que é a gratidão, em muitas circunstâncias ela nem é possível. Não é possível por isto, não é que as pessoas sejam más, não é possível. Mas isto é o que mais reconforta, acho eu. Portanto, dito isto, nós tínhamos de combater o Porto e o transporte para Lisboa, não da mesma maneira que eu não conheço exatamente a realidade. Não sei se os bairros de Lisboa estão tão degradados que seja essa a primeira justificação para aquilo que está a acontecer. Porque não conheço aqueles bairros em concreto. Enfim, não serão propriamente condomínios de luxo, como é lógico, mas podem estar em condições normais. Eu vejo algumas pessoas lá na televisão e dá-me ideia que aquilo está mais perto da normalidade do que aquilo que eu estava a contar. Portanto, eu atribuo a questão de ordem social, eu atribuo à perda de autoridade por parte da autoridade, e a autoridade aqui estarão a pensar na Polícia de Segurança Pública, eu estou a pensar na Polícia de Segurança Pública e no próprio sistema judicial. Se nós pensarmos aquilo que há 40 anos era o respeito que nós todos tínhamos por um agente da polícia, ou por um juiz, às vezes até ou por um advogado, a gente já... E esse respeito foi-se perdendo completamente e hoje esse respeito é muito fraco. Algumas pessoas com um nível, enfim, cívico mais elevado têm o respeito normal, mas outras não têm respeito nenhum. E, portanto, aquilo que acontece também é derivado do facto de haver uma cultura que chegamos aqui porque nós destruímos essa cultura de respeito pela autoridade. E eu sou altamente favorável ao respeito pela autoridade. Faço notar o seguinte, estou a dizer respeito pela autoridade. Não estou a dizer respeitinho pela autoridade. Respeitinho pela autoridade, isso era lá para trás. Antes de 25 de abril. Já respeitinho. Não, respeito. Nós temos de ter respeito uns pelos outros. E aqui, quando um polícia estava assim, as suas funções, respeito. Mas depois, se nós passarmos aos tribunais, aquilo que era o prestígio que havia dos magistrados há 40 anos atrás, não tem nada a ver com o prestígio que hoje é hoje. Ou seja, o juiz dá uma sentença, a sentença é catada por um outro remédio, mas muitas vezes não é respeitada. E, portanto, isso é muito mau. Para mim, acontece. Essa questão tem dois lados. Poderá haver um problema de educação, mas também poderá haver um problema
profissões que não se estarão a fazer respeitar. Claro, claro, depois agora é outra questão, já estou a falar demais e não quero ir por... claro, de que maneira? Por mim até, essa é a primeira razão e depois é a razão... Mas só para terminarmos este tema, senador, eu não quero entrar naquilo que foi o gatilho desta situação, até porque não conhecemos, há uma investigação do Ministério Público, da Inspeção Geral... Mas o Ministério Público está a dizer o que é que foi esta situação. Sim, eu não estava a dizer esta situação. Parece ter precipitado tirar conclusões sobre aquilo que aconteceu. Em concreto, claro. Mas acho que talvez seja importante também falar sobre pobreza, porque a desigualdade social estará também na origem de muito disto que estamos a fazer. Vamos a ser um país muito desigual. Deixe-me só, antes de dizer uma coisa, se eu imediatamente não passar para aí, chama a atenção para eu não esquecer. Agora, eu não quero fugir à questão, não é? Porque é a minha convicção profunda que aquilo que está a acontecer agora, ontem, hoje, anteontem, também tem a ver com o facto da polícia estar condicionada na sua ação. Ou seja, eu percebo quando olho para ali que os polícias que estão ali, não sei que instruções têm, mas para lá das instruções que possam ter, eles próprios têm receio de atuar em coincidindo com aquilo que é o nível de violência a que estamos, porque hoje os profissionais da polícia têm receio, porque se fazem qualquer coisa para lá de um dado limite, arranjam, desculpem-me o termo, 31 para a sua vida. E, portanto, obviamente, que se nós nos colocarmos na posição da polícia, deixar de ir ao autocarro, partir tudo e não sei o quê, porque se eu intervenho ainda arranja problema para mim. Certo? E, portanto, nós não podemos também desvalorizar, desmotivar, desautorizar a polícia dessa maneira. Porque isto não quer dizer que se queira um Estado em que a polícia passa a ter uma força tal que dispara quando lhe apetece e pouco ou nada lhe acontece porque é uma corporação super defendida. Não, ninguém está a dizer isso, é o que faltava. Agora, nós também temos de ser justos e temos de avaliar e temos de lhes dar margem de manobra. Eu acho que hoje, porque, repare uma coisa, há um senhor que, tanto quanto eu percebo pelas notícias, que conduzia um autocarro, que neste momento está em perigo de vida. Não é? Em estado muito grave e em perigo de vida. Vamos lá, pensando-se. E agora vamos supor que isso vai acontecer com mais pessoas, não é? Não. Inclusive aquelas pessoas que compraram o seu carro, ainda não pagaram o seu carro, vivem com salários fracos e agora o carro ardeu. E como é? Vai continuar a pagar o carro, não tem carro nenhum, nem pode comprar outro, tem que pagar aquele carro. Isto é absolutamente inadmissível. E o Estado está a permitir que isso aconteça, em larga medida, porque a própria polícia tem receio de se exceder na violência. Contra uma violência absolutamente inadmissível. Isto tem de ser dito, apesar de ter feito a pergunta que fiz no início, isto tem de ser dito, porque sinceramente é a minha convicção e acho que nós não vamos a lado nenhum se não respeitarmos como devemos respeitar a autoridade e a autoridade, no quadro da lei, como é lógico, não pode ter receio de atuar, sob pena de ser a nossa segurança que está em causa e sob pena das coisas não lhes trarem para lá de que é difícil. Dito isto, o Dr. Rodrigo concorda, obviamente, que este caso tem que ser investigado. A circunstância em que um polícia matou o polícia matou. A partir desse momento, começava uma força política que já está para lá disso. O polícia matou. Vamos lá ver. E é o próprio polícia que entenda bem que tem de ser constituído arguido. Isso é como alguém, um atropelamento na rua, tem de ser constituído arguido. O facto de ser constituído arguido não está a condenar rigorosamente nada. Está a dizer, isto é grave, morreu uma pessoa, logo tem de haver um inquérito, tem de haver uma investigação, até lhe deram a benesse, entre aspas, de ser constituído arguido, porque arguido até é uma defesa, não é? Pronto. Isso com certeza. A autoridade foi explicar. Isso é a desigualdade social. Dos bairros sociais, o que está subjacente a isso é, obviamente, a condição social. Esses bairros degradados vão-se degradando justamente pela fraca condição social das pessoas, como é lógico, não é? Agora, uma Câmara Municipal, que aqui tem um papel importante, nestes casos tem um papel importante, pode promover, não é? Digamos, todo o ambiente no bairro social de uma forma positiva, ou pode virar as costas e não fazer nada. E há muitas formas de o fazer. Não é só reabilitar o edificado.
Nós reabilitávamos o edificado e reabilitávamos e as partes comuns. Não reabilitávamos dentro de casa. De propósito, primeiro pelo dinheiro, depois de propósito. Mas dávamos descontos para a pessoa reabilitar dentro de casa. Então agora imagine, se a pessoa compra um litro de tinta por €1, compra uma porta por 20 ou 30 euros, não sei quanto é que custava a porta, nós tínhamos acordos para isso, e é obrigada a arranjar a sua casa, ela a partir do momento que arranjou a sua casa, respeita também a parte externa que é de todos, sob pena do arranjo que fez na sua casa ser destruído por um comportamento externo. Portanto, o que é que eu quero dizer? Isto também se educa para lá da questão social, em termos de tal pobreza, das pessoas viverem com dificuldade, isto também se educa. Porque muitas das pessoas não têm tanta pobreza quanto isso, designadamente aquelas que se dedicam ao tráfico de droga, que são muitos, e esses têm rendimentos altos, e no entanto têm comportamentos miseráveis. E depois, para continuar, enfim, estamos a conversar, e por exemplo, muitas vezes nós víamos notícias da polícia lá e descobria um pequeno armazém de droga em casa. Imaginemos uma senhora com 70 anos que vivia sozinha, então olha, traficante. A senhora não era traficante nada. A senhora era coagida a fazer aquilo sob pena de o traficante dar cabo dela. Então, o traficante punha ali a droga e a senhora não tinha outro remédio, senão, e depois no fim talvez lhe desse qualquer coisita, mas, portanto, isto é complexo, mas cria-se todo um ambiente que é preciso combater e era preciso, à data, também combater o próprio tráfico e combater o consumo. Combater o consumo é uma coisa que se deve fazer. Isto não quer dizer que eu pego o consumidor e meto na cadeia, mas tenho de combater o consumo através de medidas, desde logo, medidas de apoio para ele poder ser a droga, sanitárias, por exemplo, entre outras. Vale a pena agora estar aqui a explicar essa coisa. Portanto, o que é que eu acho? Aquilo que está a acontecer em Lisboa é um conjunto de falhas de diversos setores que eu aqui referi, a parte social, a parte da pobreza, a parte da toxicodependência, não sei a intensidade lá, e a parte da fraqueza da autoridade por diversas razões que aqui também... Autoridade do Estado. Deixe-me mudar de assunto e convidá-lo a olhar para a situação do país, até tendo em conta a conjuntura externa que todos conhecemos, duas guerras. Assistimos nas últimas semanas a um intenso debate sobre a possibilidade de aprovar ou não o orçamento. Até aproveitando o facto de estar a falar com um economista, o país poderia sobreviver um ano sem orçamento e, para a pergunta não ser uma armadilha, recordo que há, por exemplo, o professor Cavaco Silva acha que não haveria drama nenhum se o país fosse governado com duodécimos durante um ano. A pergunta, no fundo, é: este drama fez algum sentido? Este drama político fez algum sentido? Acho que não. Não, acho que não. O drama político acho que não fez sentido nenhum. Agora, também, ao dizer isto, eu não estou a responsabilizar diretamente os três protagonistas do drama. Os três protagonistas do drama é o PS, o AD e o Chega, não é? Não estou a responsabilizar diretamente. Porque... Já não quero ter o Presidente da República também no drama. Calma, já lá. Eu acho... Eu não estou a responsabilizar, se eu vi uma entrevista que eu dei, não sei se amanhã ao meio-dia eu respondi isso como Presidente da República. Foi gravada, já foi gravada, eu sei, mais ou menos. Então estamos a ouvir a primeira mão. Não vou dizer a mesma coisa, eu já o disse, sei o pensamento que tenho. E, portanto, é evidente que a partir do momento em que o Presidente da República, que é para mim o primeiro responsável, não é claro e não diz que já dissolveu que chega parlamentos neste país, tudo que é parlamento já foi dissolvido por ele, na Madeira, nos Açores, na Assembleia da República 2 vezes, não sei o quê, e se alimenta a ideia de que, pelo perfil que ele tem, se não arranja o orçamento, nós vamos dissolver mais uma vez. E ele põe os três partidos, 4, não é por ser esse, põe os partidos, todos, a dizer assim: nós temos de ser, quer dizer, temos de gerir isto de tal maneira que, se houver eleições, estamos em excelente posição na linha de partida. E isto é comum aos 3 ou aos 4, isso é evidente, não é? Isto é sensato. Então, se vai haver eleições agora outra vez em janeiro, a AD quer estar melhor que os outros, o PS quer estar melhor que os outros, e o Chega quer estar melhor que os outros. E depois entramos naquilo em que eu acho que todos desejavam que o orçamento passasse e nenhum sabia bem o que havia de fazer para sair bem na fotografia. E, portanto, eu acho essa sintonia. Se o Presidente da República tem dito, se o orçamento não passar,
nós vamos ficar por duodécimo e o Governo vai apresentar outro orçamento, nada disto tinha acontecido, tinha sido muito diferente. Por isso é que eu acho que tudo isto que aconteceu era evitável com uma postura diferente do Presidente da República. Com esta postura do Presidente da República, eu compreendo aquilo que os três partidos, a dificuldade dos três partidos, e, portanto, perante a opinião pública, os três partidos saem mal, não é? O não é partido, é AD, portanto, os três saem mal, mas verdadeiramente eles estão condicionados por isso. Porque por duodécimo, é evidente que por duodécimo não havia possibilidade de pôr em prática uma série de aumentos que o Governo, entretanto, fez e que tem feito o Governo e a própria proposta orçamental a partir do dia 1 de janeiro. Mas, provavelmente, o saldo orçamental até era melhor no próximo ano se houvesse ali 4 ou 5 meses por duodécimos. Acho que é uma má política entender-se quando o orçamento não passa. Tem de haver uma crise política. Não subscreva nada a isso. Acho que já temos eleições que cheguem, não devíamos andar. Já que falei em aumentos, nos últimos meses foram aumentadas várias classes profissionais e até olhando para o orçamento, as contas estão bem feitas? Não estão Sim. bem? Eu admito que as contas estejam bem feitas. Não é um orçamento despesista. Não é um orçamento despesista. É um orçamento despesista na medida em que a despesa pública cresce de uma forma como eu já não me recordo dela ter crescido. A despesa pública cresce 6,6% num orçamento que tem uma previsão para a inflação de 2,3%. O peso da despesa pública no PIB aumenta, agora não sei os números completamente de cor, mas penso que aumenta cerca de 2%. 2% do peso do PIB. Imaginemos o peso do PIB era 43, passa para 45, era 46, passa para 48, assim, são valores por cento. À volta disto. Ora, eu entendo, naturalmente, que o Partido Comunista entenderá diferente. O Bloco de Esquerda entenderá diferente. Esse seguramente. O LIVRE entenderá diferente. Já o PS, por aquilo que foi a votação do PS em finanças públicas, já não pensará, se calhar, muito diferente. Há quem diga que este orçamento podia ser António Costa. Podia. De Rui Rio, não? Não, de Rui Rio podia ser, porque com a despesa pública a subir dessa maneira e com o peso da despesa pública no produto interno bruto a crescer, não podia. Isso significa mais Estado na nossa vida. E aquilo que eu defendo é justamente um atenuar do peso do Estado na nossa dívida. Nós já tivemos uma despesa pública a representar quase 50% do produto. Hoje está mais baixo. Como digo, eu penso que em 25 vai representar 45% ou 46%, é o valor desse. Mas em 24 representou menos 2%. Não é? E, portanto, aquilo que faria era aproveitar o crescimento da receita para aumentar o valor do superávit. Ou seja, este orçamento tem um superávit de 800 e tal milhões de euros, e representará 0,4% do PIB, mas em 2023 houve um superávit de 1,2% do PIB. E este ano, apesar destas despesas, 0,4% ainda ligada para 0,3%. Isto é muito importante, porque bastava que a despesa não crescesse tanto, para nós podermos optar por mais superávit, menos impostos, ou as duas coisas um bocadinho. Porque, apesar disto que eu disse que em 2023 o saldo do Estado foi positivo, correspondente a 1,2% do PIB, depois 0,4%, depois 0,3%. E, portanto, o saldo das contas públicas está pior. Mas se eu olhar não ao saldo final, mas ao saldo primário, o saldo primário é as despesas todas e as receitas todas, não contando com os juros que pagamos pela dívida pública, o saldo primário deste ano é muito melhor que o saldo primário dos outros anos. Mas quando metemos os juros da dívida, ele fica pior que os outros anos. Porquê? Porque devemos mais e as taxas estão a subir. E, portanto, vamos pagar 6,3 mil milhões de euros de juros. Isto significa que nós temos de tratar de baixar a dívida. Porque com esses 6,3 mil milhões de juros, nós fazíamos muita coisa. Estou a exagerar, porque alguma dívida tem porcento. Esse não era o percurso que o Governo Socialista vinha? Era o percurso que o Governo do PS, desse ponto de vista, aquilo que eu discordo do Governo do PS não é a melhoria do saldo. Aquilo que eu discordo são as opções políticas
feitas dentro do orçamento, mas no saldo final, aquele caminho é o caminho que deve ser, porque, como digo, com uma dívida tão alta, só os juros que temos de pagar por essa dívida degradam o saldo primário, portanto, degradam o saldo final. Portanto, quando eu falo em saldo primário, é tudo que gastamos, menos o juro. Portanto, com a educação, com a saúde, com isto. Aí até conseguimos melhor. Pioramos tudo, com os juros que pagamos, temos uma dívida brutal. Porquê? Porque andamos a ter déficit nas contas durante 40 anos. É por isso que eu defendo que, é evidente que eu compreendo que se eu hoje fosse líder da oposição, como fui, teria de me moderar isto, que vou dizer, teria de dizer de uma forma mais redonda, mas sem forma redonda para mim é claro. Em toda a União Europeia, e se a União Europeia não faz, fazíamos nós por nós, enquanto a nossa dívida não chegar pelo menos aos tais 60% do PIB, o nosso superávit tem de ser de 1%. E 1% é pouco, nós queremos déficits de 2, de 3, de 4. Um superávit de 1%. Como forma de reduzir a dívida, como forma de acabar com este peso brutal dos juros que condiciona imenso toda a política portuguesa. Isto não quer dizer, para terminar, isto não quer dizer que eu não esteja de acordo com os aumentos que foram dados às carreiras especiais, PSP, penso que os oficiais de justiça também já estão contemplados, enfermeiros, médicos. Eu estou de acordo, mas também podia dizer o contrário. Estou em desacordo porque, apesar de estarem dados estes aumentos, eles continuam a ganhar mal. Também é verdade. Portanto, o que é que eu acho? Nós temos de ter uma especial atenção a essas carreiras, seguramente. Claro que sim. E a toda a função pública, de modo geral, que ganha mal. Não venham com histórias de dizer a média do salário da função pública é superior ao privado. Claro que é. A função pública estão os juízes, estão os médicos, estão os professores, são carreiras que têm, obviamente, de ser mais bem pagas que outras. Portanto, é evidente. Não é? Mas essas pessoas são mal pagas. Um técnico superior na administração pública ganha muito mal. A diferença entre um técnico superior ou assistente administrativo ou coisa assim, não é uma coisa do outro mundo. E, portanto, apesar de eu achar isso, os aumentos que se devem dar são aqueles aumentos que a nossa riqueza, que a nossa produção e, por consequência, o nosso orçamento permite que possam ser dados em situação de equilíbrio e sem ferir o futuro. Portanto, tem a ver não com a opção de dar, mas com o ritmo a que se dá. Porque eu acho que vai ter de se continuar a dar, porque, efetivamente, são carreiras que estão, algumas delas, muito mal pagas, oficiais de justiça, enfermeiros, o segredo será garantir que a economia cresce. Professores, eu disse isto quando líder do partido do PSD muitas vezes. Mas pode ter havido, aqui na sala, quem nunca tenha ouvido isto. Imaginemos uma professora, uma professora que está no fim da carreira e que atingiu o topo da carreira. Conseguiu atingir o topo da carreira. Que poucas conseguem, não é? Que é o nível, não sei se é 10, se é 12, o topo dos topos, aquilo que muito poucos conseguem. E essa senhora, com sacrifício, deu um curso ao filho, ou à filha, tanto faz, deu um curso ao filho, o filho fez a licenciatura e resolveu ir para o SES, para juiz. E então vai para o SES. Como estudante vai fazer um ano no SES. Logo aí já tem um saláriozinho. E quando começar a trabalhar como juiz estagiário com 20 e tal anos, vai ganhar mais que a mãe. Certo? Vai ganhar mais que a mãe como juiz estagiário com 20 e tal anos. Portanto, num país em que é assim, eu não posso estar mais de acordo quando nós ajustamos as outras carreiras, faça uma desigualdade deste género. Agora, o problema é o ritmo a que se faz para o equilíbrio do nosso futuro. Eu já vou passar a palavra, eu imagino que haja várias pessoas com vontade de fazer perguntas, mas satisfaça-me só uma curiosidade. Não teve vontade de ir a Braga no último fim de semana, no Congresso do PSD? Vi lá pelo menos dois ex-líderes. Não tive vontade mesmo. Mas viu com atenção, seguiu com interesse? Não segui sequer. Ao fim destes anos todos, e depois de ter passado o que passei, é muito difícil ter atração pela vida interna de um partido. É uma coisa que, se calhar, estou vacinado. Na sequência do que disse, quando estava a preparar esta entrevista, li uma frase sua que me deixou. Sabendo o que sei hoje, nunca teria ido para a política. Sim. Mantém isso? Mantenho, porque a forma como eu disse isso tem a ver com... Não foi há muito tempo, porque foi no início deste ano.
Não, isso foi um trabalho penso que de mestrado ou doutoramento Sim, está publicado no jornal da Faculdade dos Estudantes da Faculdade de Letras, que um dos trabalhos que apresentaram foi uma entrevista grande comigo. E depois isso é publicado num jornal lá da faculdade e, portanto, passou a ser público. Eu disse isso neste enquadramento. Eu não disse que, por exemplo, depois de ter sido Presidente da Câmara do Porto, deputado, Presidente da Associação de Estudantes, isto, aquilo, e Secretário-Geral do PSD, não sei quem, não sei mais, se soubesse o que sei hoje, não era líder. Não é isso. Depois de estar na carreira, não há nada a fazer. Não é? Quer dizer, eu tirei um curso de Economia e chego aos 50 anos, se soubesse o que sei hoje, tinha ido para médico, mas não vou para médico aos 51, não é? Como é lógico, não é? Pronto. Portanto, depois de estar na carreira, não há outro remédio, está a ser carreira de começa. Agora, se eu regressasse aos meus 20 anos de idade e soubesse o que sei hoje, isso não tinha ido. Quero-me explicar porquê? Por uma data de razões. Primeiro, porque a política hoje não é o que era quando eu tinha os tais 20 anos ou 20 e tal anos. Eu tinha 20 anos em 1977, não é? E, portanto, era outra razão. Eu entrei para a política, ainda antes de 25 de Abril, pela liberdade, pela democracia, curiosamente nem tanto pela questão da guerra colonial, que eu ainda era miúdo e, portanto, achava que a guerra colonial era uma coisa, ainda faltava muito, faltavam para aí 5 ou 6 anos, não muito, era uma eternidade, hoje a gente sabe que 5 ou 6 anos já amanhã temos que começar a preparar. E a seguir ao 25 de Abril também as pessoas que entraram para a vida partidária, fossem que partido fosse, era pela democracia, pela liberdade, pelo desenvolvimento do país. Depois passou-se uma época, quando aderimos à Comunidade Económica Europeia, em que as pessoas que aderiam aos partidos vinham motivados pelo desenvolvimento económico, pelo crescimento económico, pela modernização do país, já não tanto pela democracia. É outra forma boa de estar, e importante e saudável de estar, as duas juntas ainda mais saudável. Mas à medida que o tempo foi avançando, aquilo que hoje atrai para a política muita gente não é nada disso. É mais o tratar da sua vida, e às vezes a sua vida muito pequenina. E obviamente que isso é desmotivador. E portanto eu digo isso por aquilo que foi a evolução que a política teve, não por aquilo que a política era quando eu me meti mais seriamente por causa, não é? Acho que percebemos. Não é difícil. Já agora, na mesma entrevista, um episódio que todos conheciam, penso que a maior parte das pessoas desconheciam e que achei interessante, que é muito bom para ilustrar a solidão, muitas vezes, de quem exerce os cargos públicos, que é um telefonema do Primeiro-Ministro, penso que Durão Barroso, na véspera da abertura do Campeonato da Europa, da iminência de um atentado terrorista no Porto. Quero partilhar essa história. Portanto, nós estamos no dia 11 de junho de 2004. Portanto, tinha havido 11 de março e 11 de setembro, não é? E aquele era 11 de junho. Pronto. E a abertura do euro era, nesse dia 11 à noite, no jantar da Alfândega, não sei, mil pessoas, não sei, na altura, vi lá o Beckenbauer, o Eusébio... Na véspera do Portugal-Grécia, na véspera do Portugal-Grécia. Exato, Portugal-Grécia, salvo erro, era 12 de junho, não é? E aquilo era o jantar de abertura eu estava a Ministra da Cultura da Grécia, que eu me lembro, e então o Primeiro-Ministro ligou-me ao fim da manhã a dizer que tinham sido presos. Sim, tinham sido presos, eu já não me lembro se 7, se 9 terroristas no Porto, que estavam a preparar, um atentado, sabem o quê? À Alfândega do Porto, onde estariam a chegar pessoas e a manchar o euro. E então, essa abertura do euro, esse jantar era oferecido pela Câmara Municipal do Porto, que era meu, não era do Governo, e o Primeiro-Ministro, agora estou-lhe a dar esta informação, e agora é da sua responsabilidade se você quer anular ou quer fazer o jantar. Veja, diga-me. Entretanto, se quiser, está aqui o contacto do Diretor Nacional da PSP, que é quem está a concentrar as ações, PSP, PJ, mas aquele era o que estava a concentrar. Depois
desse diretor nacional, que foi secretário de Estado da Justiça do governo de António Costa, o último, foi vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura. E então eu liguei para obter as informações, obtive algumas informações, e ele também disse, veja lá se quer ou não, para a gente começar a acionar as medidas de segurança. Eu fui para casa, almoçar, pronto, disse à minha mulher para não ir. Uma filha pequena, se houvesse qualquer coisa, era de alimentar. Ela ficou a saber, não tinha outro remédio, porque senão imagina que a mulher não vais e não dava para a resposta dela, não dava uma verificação dessa, ia ser um 31. Eu te explicava bem, e que eles eram maus e feios, fortes e maus. Pronto, e o drama era esse, quer dizer, eu tinha tido aquela guerra com as obras das Antas e com o Pinto da Costa e não sei o quê. Portanto, se eu anulasse o jantar, eu corria o risco de me dizerem este tipo é tão mau que até quer manchar o euro e dar carne no euro. Por outro lado, se eu mantivesse o jantar e houvesse 31, toda a gente sabia que eu sabia e fui teimoso e mantive o jantar. Não é? E o senhor já não é nada conhecido de ser teimoso. E o senhor não é nada conhecido de ser teimoso. Então eu optei por articular com o diretor nacional a realização do jantar, não se disse nada a mais ninguém, e ele então coordenou a segurança, aquilo tudo se alterou, para quem aqui não estava ninguém que lá tenha estado, mas que lá estava, saberá, deixou de se entrar pela porta principal, entrou-se pela porta das traseiras, que dá para o Rio. No Rio andavam ali uma série de barcos de patrulha da Armada Portuguesa, estavam naqueles lugares em uma série de snipers e não sei o quê, e pronto, e aconteceu o jantar e o final não aconteceu nada. Para bem também, eu também pensei, os homens já estão presos, mesmo que eles sejam 12, já devolvam 7 ou 9 dentro, os outros 3 já não têm grande margem de manobra, mas quem mas essa decisão foi sua só? Sim, aí foi só minha, e só minha mesmo só minha. Eu só contei à minha mulher por esta razão que estou a dizer, e articulei com o diretor nacional e com o ministro da tutela, que na altura era o José Luís Armou, que esse foi, o Dr. Amador disse que tinha não sei quem já não foi, mas foi o José Luís Armou, e articulei com o José Luís Armou, com a polícia, e obter as informações. Ia ser uma possibilidade, a uma hora daquilo começar, fazer abortar aquilo, mas pronto, e correu bem. Agora vou cumprir a promessa de quem quiser fazer alguma pergunta. A primeira é sempre a mais difícil, mas Passo para a segunda. Exatamente. Estejam à vontade. Peço só que se identifiquem e façam a pergunta. Bom. ZZ, não é? Se isto for uma matriz, o que eu... Olá, boa noite. O meu nome é Gonçalo Rodrigues, sou palveiro. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes, dar os parabéns à Filantrópica também pelo evento e dar as boas-vindas ao Dr. Rui Ria à volta. Eu sou também ex-estudante de FEP, como o Dr. Rui. Minha pergunta divide-se em duas partes. Vamos só dar assim um jeitinho, senão não entendo o que diz, está bem? Assim do rapaz, É um estudante da Faculdade de Economia. muito bem. Não nos cruzamos na faculdade por meia dúzia de anos, provavelmente. A minha questão está relacionada com um bocadinho com o tema que falamos há pouco. Que incentivo é que um jovem, o trabalho por conta própria, tem neste momento para iniciar-se na vida política? Claro que a gratidão que falou no início e este sentido de investir o meu tempo para um bem maior, claro que existe, mas um bocadinho o panorama que falou e a ideia que as pessoas têm da política hoje em dia, que incentivo e que motivação é que um jovem pode ter para entrar na vida política? Eu diria que, como sempre, ao longo da vida, nós passamos sempre, durante a nossa vida, quando temos um tempo de vida mais ou menos normal, não é? Se eu morrer com 20 anos, 30, claro que não. Mas quando temos um tempo de vida normal, nós passamos sempre por altos e baixos da sociedade. Eu, se pensar no meu avô, nos meus avós, um não que morreu em 1942, muito novo,
mas os meus avós passaram pelo regicídio, não é? Depois passaram pela implantação da República, pela Primeira Guerra Mundial, passaram pela Primeira República, que foi uma desgraça, passaram pela implantação do Estado Novo, passaram pela Segunda Guerra Mundial e ainda passaram pela Guerra Colonial. No caso do meu avô, morreu pouco antes do 25 de Abril, senão ainda tinha dado, mas ele morreu com 71 anos, ainda havia também. Portanto, é uma geração muito massacrada. A geração do meu pai já foi menos massacrada, passou a Segunda Guerra Mundial, Guerra Colonial e depois a Revolução de Abril. Para dizer o seguinte, nós até temos uma certa sorte, a minha geração até tem uma certa sorte. Passei um bocado de Estado Novo, passei o 25 de Abril e pronto, pandemia, está bem, mas o meu avô passou a gripe espanhola, que ainda foi pior. Enfim, portanto, eu estou a dizer isto porquê? Porque nós, e agora a sua geração e a minha, estamos a passar por algo que é o desgaste, digamos assim, uma pré-falência do regime democrático e do próprio capitalismo, tal como nós o conhecemos desde sempre. O Estado Novo caiu ao fim de 41 anos, né, de 1933 a 74, 31 anos, 41. Nós, 25 de Abril, já levámos 50 anos, não é? Ou melhor, levámos 48 se considerarmos a Constituição da República Portuguesa. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Com este tempo todo, é natural que um regime que não se revitaliza, e o nosso regime não se revitalizou, bem pelo contrário, inquistou, e aí não difere muito de uma ditadura, porque a ditadura não se consegue rejuvenescer. A ditadura, quando sai alguém, a pessoa sai, morreu, porque se afastou, metem lá um igual. A coisa quase não muda, e quando muda é gente igual. Portanto, a ditadura não tem capacidade para se adaptar às novas realidades. A democracia está sempre a mudar. O Presidente da Câmara, os deputados, os ministros, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, está sempre a mudar. E como pode mudar até de um novo para um velho, mas é um episódio só, porque com o tempo está sempre a mudar para os mais novos. E, portanto, tem uma capacidade de adaptação muito grande, teoricamente. Na prática, verifica-se que essa capacidade não é assim tão grande e as instituições vão enquistando de tal maneira que não é como na ditadura sai este e entra um igual, mas entra pelo menos um com comportamentos idênticos e que garantem que tudo continua na mesma. E o tudo continua na mesma à medida que o tempo avança e enquistar. Isto vê-se em muitas instituições da sociedade, a começar pelos próprios partidos políticos. Isto leva a que o regime como um todo não se modernizou, não se adaptou à nova sociedade, não eliminou os seus estrangulamentos, bem pelo contrário, aumentou os seus estrangulamentos. E é isso que leva a que as pessoas olhem para a política desacreditando e achando que não vale a pena fazer nada porque aquilo está assim e não sai do sítio. É isto que está na raiz. Está aqui um processo natural, não é que não aconteceu nenhum milagre negativo, uma coisa qualquer assim. É um processo natural. É um regime desgastado, que não teve capacidade para se adaptar e se modernizar, e por muito que agora se fale, não se consegue. Eu, pessoalmente, quando falo nas reformas estruturais, estou sempre a pensar naquilo que é preciso mexer ao nível da estrutura para, até digo mais, nós, quando estamos num beco sem saída, ou nos parece que estamos num beco sem saída na nossa vida, nós temos, muitas vezes não conseguimos, talvez a maior parte das vezes nós não conseguimos fazer isso, mas nós temos de fazer uma ruptura, porque só quando nós fazemos uma ruptura é que nós abrimos o nosso horizonte. Se nós vamos por um caminho e não temos horizonte, e se continuarmos nesse caminho e não temos coragem de romper com esse caminho, fazer uma ruptura e virar o ângulo, nós não abrimos um horizonte. Nós podemos abrir um horizonte e tapar logo a seguir porque ele não era o horizonte que servisse. Até pode acontecer, mas é preciso fazer rupturas para abrir horizontes. E o regime democrático e o próprio capitalismo, neste momento, o capitalismo mais difícil do regime democrático, o regime democrático, neste momento, precisa de fazer algumas rupturas para rasgar os seus próprios horizontes. Caso contrário, enquista. E, portanto, o seu estado de espírito, e o estado de espírito da maior parte das pessoas, é esse. Como é que eu vou entrar para uma coisa que está neste estado, fechado, enquistado, e a multiplicarem-se os mesmos sempre, às vezes é mesmo o mesmo, outras vezes é um igual ao mesmo, que garante que tudo fica na mesma. O que é que eu lhe digo em contraposição a isto? Está certo. Mas isto também não vai ser assim para toda a vida.
como é lógico. Isto não vai ser assim para toda a vida. Se nós estivéssemos aqui a falar daqui por 100 anos, já não é assim, não sei como é que vai ser, mas assim não é seguramente, vai mudar. Com muito custo, com pouco custo, vai mudar. Ora bom, eu, que tenho 67 anos, talvez já me possa dar ao luxo de dizer, quer dizer, já dei de crescer, pronto, isto é para os mais novos. Mas para os mais novos é. Porque se os mais novos não entram e não procuram mudar, a mudança, quando ela se der, é mais tarde e é pior. Portanto, aquilo que é o combustível que pode ter alguém com 20, 30, 40 anos, o combustível que pode ter é pensar isto está mal, mas se a sociedade não vai combater pelas alterações, e agora não estou a falar, não estou a dizer que alterações, naquelas em que cada um acredita, não é? Como diz, não sei por onde vou, sei que não vou por aí, tem de ser diferente. Portanto, tem de ir lutar por isso que é diferente. Também pode dizer, mas com a tua idade ainda podes dar uma perninha, faz lá e tal. Pode-me dizer isso, mas, e é aceitável, mas é mais aceitável eu dizer aos jovens, pois, mas tem de ser, porque o meu avô também teve de ser no regicídio, no 5 de outubro, na Primeira República, na Primeira Guerra, também teve de ser. E a geração do meu pai também teve de ser na Segunda Guerra, pronto, e aqueles que têm mais, enfim, 10 anos que eu, 6 anos que eu, 20 anos que eu, tiveram de ir para a Guerra Colonial, portanto, tem de ser. E o tem de ser tem muita força. Cada um tem de fazer a sua parte. Este senhor aqui. Ainda não é já. Então, Teresa Guimarães, também sou palmeira e admiro muito o Dr. Rui Rio, já do tempo que era Presidente da Câmara, porque estudei no Porto, entrei em 2004, na altura que o Dr. Rui Rio era Presidente da Câmara do Porto. Eu lembro-me perfeitamente de estar a ser prachada na faculdade e passar uma carrinha da Jota e parar e invadir a minha faculdade, ninguém para o Rui Rio, ninguém para o Rui Rio, ninguém para o Rui Rio. E é isso que eu sinto, falta na política. Dessa alegria contagiante das pessoas fazerem as campanhas com vontade. Ontem tive que ir ao Porto e benzi-me com a mão esquerda, porque estava a ver que nunca mais conseguia chegar a horas de compromisso que tinha, porque o Porto está um perfeito caos. Tendo em conta as situações dos orçamentos, eu acho que nós precisávamos na Presidência da República alguém com o perfil do Dr. Rui Rio. Uma pessoa séria e que toda a gente sabe ter contas sérias. Acha que podemos almejar essa ambição como portugueses de ter na Presidência da República uma pessoa com o seu perfil? Tem aqui o início de uma onda, doutor. Bom, esta eu não lhe posso devolver assim, como devolvi há bocado ao outro jovem, assim, olha, não pode depois comer, nova ainda tem vida para frente para você, não posso dizer isso, que é nova demais para isso. Eu admito que também o que eu vou dizer não tem grande valor, enfim, estou a ser quase juiz em causa própria, e só se eu não gostasse de mim próprio, isso era um problema, se eu não gostasse de mim próprio, não gostava de ninguém, isto é logo a primeira coisa. A gente primeiro tem de gostar de nós, depois para poder gostar dos outros. Portanto, se eu não gostasse de mim, não gostava de ninguém, e isso era grave se eu não concordasse em grande parte com o que diz e com aspectos de ordem conjuntural, quer estrutural, quer conjuntural. Portanto, eu admito que sim, mas para isso acontecer e aproveitar, digamos assim, essa oportunidade que, do ponto de vista político ou conjuntural, e olhando aos potenciais candidatos, possa existir, não é de vantagem uma candidatura minha, para isso é preciso que eu tenha vontade, impulso, o tal combustível que eu há bocado dei ali ao nosso colega daqui de conversa. Eu precisava ter esse combustível e sou-lhe sincero, interiormente, neste momento, depois por tudo que eu passei, neste momento não tenho esse combustível. Já pensou nisso? Vou recordar à plateia. Claro que já pensei, então falo N vezes nisso e também não sou completamente tapado. Não, já houve um momento em que a sua candidatura presidencial foi discutida abertamente em 2015. Sim, mas era um bocadinho diferente do que seria hoje, como é lógico. Passaram-se, entretanto, 10 anos, nos 10 anos, enfim, a pessoa ainda cresce, quer dizer, nós, se não formos burros, crescemos até morrer, não é lógico, estamos sempre a aprender. Mas sou sincero, digo isto com toda a sinceridade, reconheço que fazia algum sentido, mas para isso é preciso ter uma vontade
que é o que dá a força interior para um combate dessa dimensão, como outros que eu já tive. E sou-lhe sincero, quer dizer, aqui já estou dentro de família quase, como se estivesse à minha frente com não sei quantos psicólogos a conversar. Neste momento, não sinto essa vontade, e sem essa vontade não tenho o combustível necessário para uma empreitada desse tamanho. Mas ainda se vai acontecer, ainda pode surgir essa vontade. Se vai acontecer alguma coisa, daqui até não sei quando, daqui até, sei lá, mais uns 8 meses, qualquer coisa assim, não é? Que venha a produzir em mim um efeito qualquer que reacenda qualquer coisa cá dentro, que neste momento está apagado. A vida já me ensinou que às vezes isso pode acontecer, mas também não vejo o quê. Também não estou a ver exatamente o que é que pode acontecer que me dê para ganhar uma chama que em grande medida eu já utilizei, já gastei bastante ao longo da minha vida, particularmente naqueles quase 5 anos que fui líder do partido. Eu já peço para passar o microfone aqui a este senhor à frente, mas já que estamos a falar de presidenciais, o líder do seu partido já falou no nome, Marcos Mendes, é público. Eu não quero que o senhor faça a função de comentador das declarações do Dr. Luís Montenegro, mas não posso deixar de fazer a pergunta. Parece-lhe um bom candidato? Eu tinha um amigo que dizia, bom, esse não é o candidato que o médico me receitou. É um amigo que já morreu, que era tipo muito engraçado. E obviamente que eu gostaria que fosse outro candidato. Não me pergunto qual, mas não é propriamente aquele que eu entendo que faz a maior abrangência, que alarga o espectro eminentemente partidário, não é? Portanto, para uma candidatura a Presidente da República é preciso nós estarmos para lá do nosso próprio partido de origem. Isto é válido para o PS, é válido para o PSD, é válido até para o CDS. O CDS é um partido que hoje está pequeno, mas eu estou convencido que se o Dr. Paulo Portas quisesse ir, tinha muito mais votos que o que teria o CDS, como é lógico. O potencial candidato tem de ser maior, entre aspas, digamos assim, que o seu próprio partido. E eu acho que ele confia-se muito à questão partidária, mesmo aí não sei, em termos de eleitorado do PSD, não digo militantes, seguramente, mas em termos de eleitorado do PSD, se faz para lá do pleno ou se não sei fazer o pleno. Não sei também se há mais. Também não sei se há mais. Acho que estamos esclarecidos. Sobre a sua opinião, naturalmente. Sim, aliado. Mas como é que se diz isto? Aliado. Sou o João Trocado e também sou economista, também formado na Faculdade de Economia de Porto. Mas não quero que isto pareça uma conversa... Estamos a ouvir bem, não sei se lá atrás... Não quero que pareça uma conversa entre ex-alunos da faculdade. E já agora, o Dr. Rio foi Presidente de Câmara, eu já concorri e não fui. Quem sabe se no futuro não serei. Mas isto é uma conversa e eu gostava de entrar na conversa e há pouco pedi a palavra precisamente porque a resposta que deu à primeira pergunta, que era se fosse hoje não metia na política, foi muito surpreendente para mim. Porque eu acho que, e isto vai de encontro à primeira questão, portanto lá está, eu seria o segundo. Eu acho que há qualquer coisa na nossa vida que tem que existir para nós nos sentirmos completos. E essa inquietude que falou do seu avô, etc, etc, eu tenho a certeza que também está, faz parte de si, da sua personalidade. Nós estamos numa cooperativa cultural e há muitos homens e mulheres que, sem as artes, não se sentem completos e têm que se dedicar a essa atividade. E eu tenho a certeza que há outros homens e outras mulheres que sem a vida pública, sem a política, e a política não é necessariamente os palcos onde o Dr. Rio protagonizou, pode ser muita outra coisa, mas eu acho que isso é qualquer coisa que nos está, é essa inquietude natural que nós temos e que eu confesso que também tenho. E isto para entrar na conversa. Agora a questão, e que também acaba por ser explotada por estas últimas intervenções. O Dr. Rio é um dos 50 do manifesto, seguramente conhecido, e tem sido, se calhar, o seu principal protagonista. E aquilo que disse sobre o combustível que lhe falta, que lhe está a faltar a si, tem sido publicamente notório que aquilo que mais o tem motivado, pelo menos para a intervenção pública, tem sido a necessidade que, de facto, este
endurecimento da nossa democracia está muito relacionado, penso eu, e também queria desembocar, e era para aí que eu queria conduzir esta conversa, se me fosse permitido, com este nível, com este grau zero do sistema de justiça, do sistema judiciário, e tudo o que nos trouxe e conduziu até esta situação e que também afetou assim, pessoalmente. E eu penso, dentro do jogo partidário e daqueles que são aqueles condicionantes aos quais até já aludiu, não podemos esperar dos líderes dos principais partidos essa mudança que é tão necessária para preservarmos a democracia e para fazermos aquele tal pontapé da República que avance com esse programa, que avance com essa ideia. Se não está disponível, eu tenho a certeza que dentro dos outros 50 haverá outros 49 dentro desse álbum que, a par de si, tenha isso no sangue e esteja disponível para avançar. Porque eu penso que é mesmo importante esta matéria. É uma matéria que no nosso sistema democrático, o Presidente da República não tem funções executivas, tem uma magistratura de influência e eu penso que pode ser a figura que pode realmente mudar isto, porque já percebemos que não basta mudar o PGF, nem a Ministra da Justiça ou o Ministro da Justiça para resolver este problema. Portanto, o desafio é se ver as coisas desta forma também e como é que pensa que nós podemos reintroduzir a liberdade, essa liberdade que já não vemos em ditadura, mas é uma liberdade que nós precisamos para exercer a democracia no seu pleno. Quando eu fui líder da oposição, pratiquei aquilo que era o meu pensamento antes de o ser e que continua a ser depois de o ter sido. Eu entendo que para fazer uma reforma estrutural de fundo, seja ela qual for, vamos nos centrar na Justiça então, para fazer uma reforma estrutural de fundo na Justiça, são precisas à cabeça de 3 pessoas. Pois é preciso um país, mas é preciso à cabeça de 3 pessoas. O Primeiro-Ministro, o Presidente da República e o líder da oposição. São as 3 pessoas indispensáveis para arrancar com um processo de reforma profunda. Não é que há uns ajeitamentos para parecer que não sei. Reforma profunda mesmo. Desses 3, eu acho que o mais importante é o líder da oposição. É o mais importante dos 3. Porquê? Porque um Presidente da República é sempre alguém que tem como função empurrar o Governo e os partidos para as reformas e dar coragem para fazerem aquilo que é difícil de fazer. É um papel de um Presidente da República. Manter a sua credibilidade, manter a aura do cargo e utilizar isso para pressionar e incentivar o Governo e a oposição a fazerem isso. O Primeiro-Ministro é sempre alguém que está disponível para fazer a reforma, porque quer fazer a reforma, desde que consiga levar consigo o líder da oposição, para não ficar ele só com o odioso de o ter feito. O líder da oposição é deles todos aquele que nunca quer fazer. Porquê? Porque pressupõe que está a ajudar o governo ao qual se tem de opor. E, portanto, se ele está a ajudar o governo ao qual se tem de opor, não se está a afirmar, e ainda por cima está a levar, hoje muito, antigamente muito menos, com as críticas generalizadas de que não faz oposição, antes está a ajudar o governo ao qual devia fazer oposição. E, portanto, com este desenho, o líder da oposição é o determinante aqui. Só se faz se o líder da oposição quiser. Bom, e, portanto, quando eu, um dia na minha vida, acabei por ser líder da oposição, obviamente que pratiquei isto. E foi exatamente a primeira coisa que eu disse na primeira audiência que tive com o Presidente da República, eu e mais, já não me lembro, 2 vice-presidentes e o secretário-geral, a direção principal. Portanto, é fácil dizer o dia em que isso aconteceu. O Congresso foi um domingo de fevereiro de 2018, foi na segunda-feira a seguir, dia 18 de fevereiro, 19, uma coisa. E aquilo que eu disse foi, eu estou disponível para colaborar, cooperar com o Governo a fazer as reformas estruturais que o país precisa. Porque eu percebo que o líder da oposição é aquele que tem aqui a posição determinante.
Se o líder da oposição não quer, não há meio de se fazer. Para lá, depois, a maior parte dessas leis são de maioria reforçada e no Parlamento precisam-se mesmo dos votos de todos. Não é só a parte política, é também depois a parte aritmética da coisa. E, portanto, Sr. Presidente, tenho aqui, neste momento, o PSD, que está integralmente à disposição para, se daqui por 4 anos, 3 anos, enfim, que a legislatura for, e por 4 anos, se fizeram as reformas ou se iniciaram reformas importantes e por causa disso eu não estou em condições de ganhar as eleições e não sou Primeiro-Ministro, eu cumpri a minha função. Porque se eu for Primeiro-Ministro daqui por 4 anos e não se tiver feito nada, eu não cumpri a minha função e vou para Primeiro-Ministro. E provavelmente eles também não vão ajudar a fazer agora que os próprios não quiseram fazer. A reforma não esta é a posição. Que pés desse triângulo é que não funcionaram? É onde eu vou. Ou seja, isto é sim a regra. Acontece que esta oportunidade quase única que Portugal teve não foi aproveitada por aqueles dois que normalmente querem fazer. O Primeiro-Ministro não quis fazer e o Presidente da República não quis fazer. Ainda houve reuniões no Ministério da Justiça, com outros partidos, que eu também envolvi os outros partidos, houve na Presidência da República, mas foi daquelas coisas para encantar e tal, e entreter um bocado. Na primeira oportunidade estavam lá coisas no jornal, a dizer isto, a dizer aquilo, morreu, porque verdadeiramente ninguém queria. O único pateta que queria era eu. E, portanto, essa oportunidade apareceu, mas deitamos fora. Onde é que eu vou ter consigo? Vou ter consigo dizer assim, mas quem me garante que o próximo Presidente da República vai ter um líder da oposição, seja ele qual for, neste momento é um, pode ser outro, vai ter um líder da oposição que tenha a postura que eu tive quando em 50 anos poucos tiveram essa postura. Então houve momentos em que houve ali, só Mota Pinto e tal, teve uma postura um bocadinho diferente. Mas a minha resposta é essa, está a ver? Ou seja, não há garantia de forma nenhuma, garantia não pode haver, também não se pode exigir tanto, mas não, a probabilidade de que o próximo Presidente da República, ainda que esteja convicto da necessidade de reformar a Justiça, esteja em funções num país político em condições de o fazer, porque provavelmente voltaremos ao princípio que é um Primeiro-Ministro que ou não quer fazer, ou não tem força para o fazer, ou não percebe que o tem a fazer, depende de quem for, mas fundamentalmente um líder da oposição que diz eu ajudar o governo porque nunca mais vou para lá, nunca mais vou eu para lá. Portanto, e depois já agora deixe-me dizer mais uma coisa, politicamente completamente incorreta, mas depois dos 2 mandatos da Presidência da República, eu temo que o próximo Presidente da República não consiga ter a aura de respeitabilidade e de valor institucional que lhe permita falar com a autoridade necessária para conseguir ter a influência que um Presidente da República deve ter. Temo que parte disso tenha sido destruído nos últimos anos. Essa aura foi destruída pelo atual Presidente da República? Isso vem com a pessoa? Não. Isso vem com a pessoa, não. A pessoa nesse programa tem legitimidade política para. Se não se candidatar com esse programa, aqui a pena. Mas a pessoa é uma parte. Mas ensina-me a experiência, não tanto a minha reflexão, mas a experiência, que isso não é exatamente assim em valores exclusivos. A pessoa é muito importante. E a pessoa muitas vezes faz um lugar. Mas em determinados lugares, o Presidente da República seguramente é dos principais, aquilo que é o historial e a cultura do povo, da forma como olha para aquilo, é logo um empurrão muito forte ou um desincentivo muito forte, portanto, um incentivo contrário a que ele consiga ter o peso institucional e a respeitabilidade. Porque, inclusivamente hoje, ao nível da essa respeitabilidade foi destruída pelo atual Eu acho que os últimos anos, efetivamente, de exercício da Presidência da República, vulgarizaram um pouco o lugar e sendo eu, para quem me conhece pessoalmente, alguém que, ao contrário do que a imagem pública possa parecer, não tenha um particular gosto por formalismo
e pelo protocolo, bem pelo contrário, gosto mais de beber um copo com os amigos, dizer umas anedotas e uns palavrões pelo meio, sou mais assim, digamos assim, mas reconheço que no exercício de determinadas funções nós temos de ter um comportamento que defenda institucionalmente aquele cargo. Foi preciso o diretor da presidência na Câmara do Porto me pressionar muito, Dr. Manuel Cabral, para que eu conheço há muitos anos, e ele dizia, pá, tens de pôr o colar nas cerimónias e tal, e eu custou muito pôr o colar na cerimónia, porque então eu tenho uma cerimónia, estão lá 300 ou 400 pessoas, é questão de colar, cara. Então tenho lá de colar no meio armado em que é, cara, não é? Mas acabei por perceber que tem de ser. Tem de ser. Há momentos para isso, para... Ora bom, o Presidente da República é o máximo disso. A Presidência da República é o máximo disso. Portanto, a probabilidade do próximo Presidente da República, da maneira como isto está hoje, ao nível da comunicação social e particularmente das redes sociais, ser tratado abaixo dos mínimos, é muito provável que vá acontecer com uma frequência que há 20, 30 anos não acontecia. Portanto, se o professor Cavaco Silva era aquela figura esfíngica, não sei o quê, que eu estivesse no lugar nunca seria porque sou diferente, obviamente também não podemos ser exatamente o contrário. Há aqui um equilíbrio. Eu acho que o Dr. Jorge Sampaio tinha esse equilíbrio, por exemplo, não é? E eu temo que quando o próximo Presidente da República falar, não vai ser mais um português a falar, mas não vai ser a mesma coisa que foi ao longo dos anos. O seu peso institucional e a sua força, eu temo, mesmo que venha alguém com outra postura, nem que fosse outra vez, imagina alguém com o perfil do professor Cavaco Silva, ou dos jornalianos, que tem esse perfil, me parece que não seria muitas vezes enxovalhado nas redes sociais e em parte também na comunicação social, não através das notícias, mas através do comentário. Satisfaça-me só uma curiosidade, por favor. Foi aqui mencionado de passagem o dia em que a Judiciária ficou à campainha e algumas televisões. Eu defendia a SIC na altura, como sabe. Só estava a TVI, eu podia a PJ. Esperem aí que ainda não veio a SIC, não é governo, não é? Nem é RTP. É factual. Já foi chamado, ouvido? Não. Constituído arguído? Não fui chamado, nem fui ouvido. Em primeiro lugar, penso que o Ministério Público também terá aprendido, ao fim de tantos anos, terá aprendido qualquer coisa do ponto de vista político. Nós não estamos a falar num caso judicial, nós estamos a falar num caso político. Não é? É por ser um caso político é que eles saem mal e eu, e quem está comigo, saiu bem. Não é? É por ser um caso político. Se fosse um caso judicial, não ia sair bem, eles saíam bem. É um caso político. Reparem, portanto, não aconteceu nada, nem pode acontecer. Portanto, se acontecer, é porque o Ministério Público ainda não aprendeu politicamente. E, portanto, vão ver que se acontecer alguma coisa, o Ministério Público vai ser ridicularizado outra vez. Não tem dúvida nenhuma, porque não existe nada. Aliás, um raciocínio linear, de 2 mais 2 igual a 4. Porquê é que o Ministério Público faz buscas? Quando o Ministério Público faz buscas, o que é que ele procura? Vai à casa da pessoa procurar elementos que confirmem que aquela pessoa fez um determinado crime. Para que um determinado crime. É isto, não é? O Ministério Público não tem elementos, desconfia que estão lá em casa, estão no computador, está lá maços de dinheiro, estão lá armas, está lá a droga, estão documentos secretos, está aí, e vai buscar isso para provar o crime. Certo? No meu caso, eles foram buscar o quê? Eles foram para provar que crime? O crime que eles dizem que eu cometi, que era haver funcionários que, ganhando pelo grupo parlamentar, também trabalhavam na sede e vice-versa, eu próprio estava a confirmar, há funcionários que, ganhando mais no grupo parlamentar do que, por exemplo, no partido, trabalham nos dois lados. Ou que ganham muito neste. Então, quer dizer, sim. Então o que é que eles foram buscar se eu estou a dizer que cometi o crime? Eu estou a dizer que cometi o crime. Não tenho que provar nada, estou a dizer que é. Para lá disso também já tinham ido à Assembleia buscar os papéis dos recibos e o que é que lá foram fazer? Fazer o quê? Portanto, é um processo político, não é um processo judicial. Mas mesmo que não aconteça nada, o senhor não deve ser informado. Alguma coisa lhe devem dizer? Não, acho que não. O meu chefe, um dos meus chefes de gabinete, em 2004, em 2005,
Doutor Manuel Teixeira. Sim, o Manuel Teixeira, levaram o telemóvel na Câmara do Porto, agora foi há 20 anos e não me deram o telemóvel. Também deve ser daqueles chatos que já não dá para nada. Eles nunca mais me deram o telemóvel. Eles foram lá e estava sob investigação, portanto, eles foram lá em julho de 23, não é? Julho de 23. Estava sob investigação de 2018 a 2021, certo? E pediram umas agendas, as minhas agendas. Eu já não tinha, só tinha a de 22, que era a do ano anterior. E, portanto, no processo de investigação entre 18 e 21, levaram a agenda de 22. Mas, para responder à sua pergunta, também não me deram a agenda de 22, está lá. Façam um bom proveito, não é? Esse senhor aqui, por favor. Ora, muito boa noite. João Costa. Eu penso que não precisarei de muito mais identificação, porque nós conhecemos. Pode dizer que é economista? Também sou economista, claro, mas não vale a pena. Não vale a pena. A identificação não precisa ser tanto formulada. Eu gostava de colocar aqui 2 ou 3 questões que me parece que o Dr. Rui poderia aqui abordar. Nós Pedi que fosse rápido só. não vou demorar muito. Nós somos um país fortemente públicos, da sede das empresas, na capital. E temos o poder político centralizado, fortemente centralizado na capital. Esta seria uma das importantes reformas que o país precisava de empreender, à parte da justiça, sobretudo na parte penal, que eu penso que a outra está administrativa, sim. Administrativa, fiscal e penal. A civil, acho que agora está razoavelmente em bom funcionamento. É verdade. Mas, no que respeita à descentralização e à desconcentração do país para criar condições para que ele possa desenvolver-se de uma forma mais harmoniosa, mais eficaz e com muito mais capacidade de proporcionar a todos os cidadãos do país melhores condições, eu acho que esta é uma das reformas que se adia há muito tempo e que precisava de reunir a inteligência e a energia e a coragem para que se realizasse. E esta reforma precisa de assentar na criação de uma estrutura que são as regiões. Não vale a pena ter medo da palavra. Eu sei que inicialmente o Rio, aqui o Afonso Oliveira também não eram favoráveis à regionalização. Eu sempre fui na ótica de que a regionalização permitirá melhor aproveitamento dos recursos, melhor desenvolvimento do país, melhores condições de vida para o país na sua globalidade e não apenas centrado no litoral e sobretudo na capital, e permitirá também, e deve permiti-lo, que haja maior eficiência na utilização dos recursos públicos e, designadamente, na melhoria da despesa pública. Não ao contrário. Não é para haver mais despesa e mais impostos. Que há muitos que se defendem dizendo que vai conduzir a mais despesa e mais impostos. Não tem que conduzir a isso. E, portanto, seria, porventura, uma boa oportunidade, até para quem, espero eu, venha a ter a motivação necessária para ser candidato à presidência da República, com a capacidade também, penso eu, com um pouco de flexibilidade que isto exige, para reconstruir, de certa forma, ou restaurar a tal poder institucional que a Presidência da República deve ter e o poder de influência que é necessário que tenha, e seria uma boa oportunidade para motivar, estimular a realização destas reformas, à parte das outras, desta também. E a outra reforma, que também penso, o Dr. Rui também já tem falado dela, e eu defendo com certeza, era a reforma política, sobretudo a reforma do sistema eleitoral, o modelo eleitoral que temos. É preciso que tenha em conta não apenas os cidadãos, mas também a dimensão do território. E, de facto, e até eventualmente a criação de círculos uninominais, uma determinada medida, e depois fazer compensar isso de maneira a que haja mais equilíbrio a nível da representatividade e da motivação também dos cidadãos para a participação nas eleições. Eu acho que estas reformas poderiam ser um bom motivo para criar a tal motivação que falta, ou que ainda não existe neste momento, e que poderia também galvanizar o país em torno disto, porque estou certo que a maior parte das pessoas sentem que isto é um problema e que o país, para se desenvolver adequadamente, precisa de realizar estas reformas. Obrigado. Como a maioria das pessoas saberá, eu tenho um programa na televisão, não é? No Canal 9, às quartas-feiras.
Geralmente os políticos que se transformam em comentadores querem chegar a algum lado, não sei se eu... Não, mas eu não sou comentador, aí é que está a grande diferença. A televisão convidou-me, aliás, as televisões todas convidaram-me para ser comentador, inclusive é esta, e eu disse: comentador não sou. Não sou comentador porque eu não sou tudólogo, eu não sei de tudo. Não é? Chego ali e não é só não sei de tudo. Eu não me sinto à vontade a estar ali todas as semanas a comentar o que fez este e o que fez outro, a criticar tudo e mais alguma coisa, e se fosse para lá fazia pior, ou então também já lá estive e eventualmente fiz pior que os outros. Não acho isso. A coisa é dar a minha opinião sobre este caso ou aquele, em que a pessoa, enfim, dá uma opinião. Não espaço de opinião. Agora, estar ali, e às quartas, ou às quintas, ou às sextas, eu comento tudo e mais alguma coisa, comento a guerra, o bombardeamento do Líbano, a reforma da justiça, comento isto, pá, não pode ser. Mas até falar sobre aquilo que tem, enfim, conhecimento, que acha que os outros podem usufruir alguma coisa disso e não dizer banalidades. Mas pronto, portanto, o que eu tenho é um programa em que em cada programa trato um tema. Já tratei, tive 12 programas, vou fazer o 13º na quarta-feira, cada programa foi um tema, um deles já foi o sistema eleitoral, por exemplo. Bom, digo isto porquê? Porque eu acho que o 25 de Abril, visto 50 anos depois, tem duas grandes derrotas, dois enormes pontos fracos, que francamente pioraram relativamente àquilo que era em 1974. As assimetrias territoriais, ou seja, a concentração brutal na capital e em parte no Porto, é uma derrota do 25 de Abril, piorou em vez de melhorar, e a justiça. São as duas grandes falhas do 25 de Abril. O meu próximo programa é sobre Portugal do interior, e o outro a seguir vai ser sobre a reforma da justiça. Pronto. Justamente por isso, é uma coincidência. Os dois próximos programas, na quarta-feira, é o Portugal do interior, na outra quarta a seguir vai ser a reforma da justiça. Porque são, efetivamente, os dois pontos muito fracos, mais fracos e falhanços do pós-25 de Abril. Desculpe só estar a acelerar um bocadinho a sua resposta. Em relação à regionalização, sabemos que a sua opinião foi evoluindo. Nesta altura, pode ser uma solução para combater essas desigualdades? Sim, não é preciso juntar, não é preciso juntar saberes para fazer isto. Porque, por exemplo, eu, para preparar o programa, tenho na mão um livrinho verde, escrito por um conjunto de personalidades, um dos quais o principal é talvez o Dr. Miguel Cadilho, escrito em 2018, onde, à maneira do Dr. Cadilho, estão lá medidas em concreto e quase as taxas de imposto que acha que, portanto, a minúcia com que aquilo está. Tem uma parte larga e uma parte... Está lá, não fazem como querem, ou parecido, naturalmente, tem que ser assim. Aquilo também era para aplicação em 19-20 e já lá vai ter. Portanto, o saber está. É preciso vontade política e coragem. E também já agora, relativamente ao período em que eu tive responsabilidades, a regionalização, não vou dizer não foi feita, não foi debatida no sentido de ser feita, o Dr. António Costa não quis. Porque eu mostrei também, no âmbito das reformas, a abertura para falarmos disso. E eu não vou dizer para fazer a regionalização, porque se a pergunta que me faz se eu sou a favor ou contra, eu digo depende da regionalização que querem fazer. Mas assim, chama-se regionalização, logo quer. Não. Temos de regionalizar, temos de descentralizar o poder, temos de desconcentrar, desde logo aí à cabeça. Sim, vamos ver a forma como vamos fazer. E não deve ser difícil encontrar uma forma de o fazer. Pronto. E eu estava aberto para isso, não quer dizer que chegássemos a um acordo. E é que não quis. Deu um espaço em termos de dar alguns poderes às CCDRs, alguma descentralização para as autarquias, certo, é verdade, mas repare num pormenor que a mim me entristece, quando ele começou a dar às autarquias mais poderes, começaram as autarquias a berrar, a dizer que queriam mais dinheiro, queriam mais isto, queriam mais aquilo. Assim não é possível, não é? Porque vamos lá ver, quando nós dizemos que queremos regionalizar ou queremos passar para as autarquias, vamos ser sérios em que dizemos que é mais eficaz. Então, se é mais eficaz, aquilo que eu hoje faço com 10 tenho que começar a fazer com 8. Agora, se eu passo para a Câmara, que diz que é mais eficaz e que é na mesma aos 10, então não vale a pena trocar. É que é preciso ser... E nós sabemos como a fauna se comporta. E começou logo... E eu não aceito a educação, eu não aceito o ambiente, eu não aceito daquilo, só com mais dinheiro, só com mais isto, só com mais aquilo. Aquilo que eu lhe propus, que ele não fez na altura, foi... as regras são estas.
não é? Em 2018 as regras eram estas. Bom, agora em 2019 as regras são outras. Adere quem quer, certo? Em 2021 há eleições autárquicas, as regras são estas, quem se candidatar já sabe que é assim, certo? Ou seja, os autárquicos candidataram-se em 2017 com uma dada às regras. Pronto, quem quer altera, quem não quer fica. Mas em 21, os novos que vierem é assim. Ou eu, quando me candidatei à Câmara do Porto, andei a pedir para alterarem a lei, que eu não gostava muito, para me poder candidatar. Faz sentido nenhum, não é? Pronto. Mas nem isso, não quis fazer isso. Mas tinha de ser, senão nunca mais seremos assim para a torta. E eu já estava a dizer relativamente a medidas que o Governo tomou. Não eram medidas minhas, mas as medidas que o Governo tomou, algumas eu até, se as fosse estudar com minúcia, poderia estar de acordo, mas não é isso que está em causa. Portanto, eu acho que é absolutamente imperioso e é absolutamente indecente. Digo mais, também contra a poder, sobre a habitação. Quando nós andamos a falar do problema da habitação, teve o programa, vou ter de dizer isto no programa também, quando andamos a falar do problema da habitação, que é caro, e já que eu tenho aqui economistas na sala, em economia nós aprendemos, assim, uma regra geral, e quem não é economista também a sabe, que se o preço está alto, eu aumento a oferta para o preço baixar. Se eu aumento a procura e não aumento a oferta, o preço ainda sobe mais. E, portanto, o que dizem é, olham para aqui e dizem assim, construo mais casas, faço uma maior oferta, o preço baixa. Não baixa. O preço, se nós construirmos mais casas, da forma como dizem, ficando a solução por aí, vai tender a baixar um pouco o preço no imediato e aumentar o preço no médio e longo prazo, a criar um problema ainda maior. Porquê? Porque quando nós dizemos vamos construir mais casas, não é em Porto Alegre, nem é em Elvas, nem é em Beja, nem é em Mirandela, nem é em Bragança, nem é em Chaves, é Lisboa e Porto. É disto que estamos a falar fundamentalmente. E então, quando muito bocado Braga, que nem é dos que tem mais problema, o Setúbal, é uns grandes centros urbanos, particularmente Lisboa e Porto. E então, quando nós em Lisboa pusermos mais caixotes, a gente pode dizer que as caixotes estão gente lá dentro, vão começar a ter mais caixotes. Quando digo Lisboa, não é Lisboa cidade, é grande Lisboa, nem é área muito bem, é grande Lisboa. Lisboa e os concelhos que lhe fazem a fronteira. Quando nós começarmos a ter mais caixotes na Amadora, mais caixotes em Lourdes, mais caixotes, mais gente, o preço no imediato até pode baixar um bocadinho. Mas o que é que vai acontecer a toda aquela população que vive fora de Lisboa e tem a sua vida em Lisboa, com o investimento, com o emprego, com as centralidades? O que vai acontecer é que isso vai aumentar o poder de sucessão de Lisboa sobre todo o resto do país e o poder de sucessão do Porto sobre todo o resto do país. Portanto, mais concentração vai levar a mais procura no médio e longo prazo. Portanto, essa regra que se aplica assim, a oferta e a procura, sobe o preço, baixa o preço, não é tão linear assim. É linear em situações normais. Nesta situação normal, o problema da habitação é um problema que se centra fundamentalmente no Porto e em Lisboa pelo excesso de concentração que lá há. Eu, por acaso, tenho isto mais ou menos presente, nas notas que tomei, até por causa do programa. Na Alemanha, o Tribunal Constitucional é numa cidade que é a 22ª cidade da Alemanha. 22ª cidade. Acham que aceitavam pôr o Tribunal Constitucional em Portugal em Viseu, que é para aí a 10ª ou 8ª, ou que aceitavam pôr em Famalicão? Nem passar tem de estar em Lisboa. Onde é que está o principal clube de futebol da Alemanha? Está em Munique, não está em Berlim. Onde é que está a Porsche? A Porsche está em Stuttgart. Onde é que está a BMW? Está em Munique. E é uma data delas assim todas. Onde está a Volkswagen? Está em Wolfsburg. Onde é que está a Bayer? Está em Leverkusen. Em Berlim, afinal, está o quê? Certo? Aí tem um país civilizado, um país equilibrado. E nós é uma vergonha, tudo em Lisboa, e para vir para o Porto já é um 31 que fará para ir para o outro lado qualquer. Um país equilibrado, um país homogéneo, não é assim. É um país que gera o seu território como deve ser. A densidade populacional... Qual foi o governo que quis mudar o IFARMED para o Porto? O IFARMED não conseguiu. Houve um governo que quis, já não me lembro qual. Foi o governo do António Costa antes do último. Mas aí, vamos lá, aí não estou assim tão de acordo quanto isso, pelo seguinte, porque o país candidatou-se a ter o IFARMED europeu no Porto. E não ganhou. Portanto, o IFARMED europeu foi para outra cidade da Europa. E então o Dr. António Costa, como compensação, diz, pronto, leva o IFARMED nacional para o Porto. Ora bom, não pode exatamente ser assim. Porquê? Porque o IFARMED, salvo erro, tem 300 e tal pessoas. E, portanto, mudar um organismo, dizer assim,
estão aqui, para o ano estão todos no Porto, não é uma coisa fácil. Portanto, isto tudo tem de ter um planeamento e tem de ser feito de forma cadenciada. O primeiro passo que se tem de dar é que tudo o que abre de novo não pode ser em Lisboa, tem de ser fora de Lisboa. Esse é o primeiro passo. E depois é estudar aquilo que... Dito o seguinte, as grandes reformas, a par da reforma da Justiça, é a reforma do Estado. E a reforma do Estado tem duas vertentes. Tem a vertente da reforma do Estado, como se governa o Estado, onde entra a regionalização ou não, as autarquias e tal, e a reforma do Estado, como se gera o Estado, como forma de não ter uma despesa pública a crescer de uma forma brutal, como forma de eliminar as asneiras e os desperdícios e de otimizar aquilo que é a despesa. Ou seja, essa reforma do Estado, direção-geral a direção-geral, instituto a instituto, é que é mais difícil. A da Justiça e a outra, haver vontade política, bom senso, equilíbrio e seriedade, até se vai fazendo, agora mais com a... Essa é que é muito difícil, que é de Valença a Vila Real de Santo António, serviço público a serviço público, conseguir otimizar, já não digo para fazer um orçamento de base zero, mas pode-se começar com projetos piloto a fazer isso. Aliás, diga-se que o governo, o outro governo do Dr. António Costa, anterior a este, fez um projeto piloto em 2 tribunais, em Sintra e noutro qualquer. Eu digo isto porque conheço a pessoa da empresa a quem encomendaram isso, que era uma ideia excelente, projeto piloto, entra num tribunal, Sintra, e diz, ora, como é que isto está organizado, como é que isto deve ser, o que é que devemos mudar para, se aquilo funciona direito, começa-se a passar aos outros tribunais. Era isto que se devia fazer. Portanto, aquilo ficou depois em águas de bacalhau, não vou a lado nenhum, mas é fundamental. Doutor Rico, eu sei que havia vários temas ainda para abordarmos e para ouvir com todo o interesse, mas acho que já foi uma conversa bem viva e interessante, agradeço isso, agradeço as perguntas, também a todos os presentes. Isso já não é... Isso já não é comigo. Muito obrigado. No Porto é uma nação.